Estamos de volta. O entrevistado de hoje é o Dr. Indalécio Gomes Neto. Ele é ex-ministro do TST e sócio do escritório Indalécio Gomes Neto. Doutor, hoje em dia, para quem advoga para a empresa e para quem advoga também para reclamante, o dano moral ele não é quantificado, não existe lei que quantifique o dano moral. Então, o advogado ele não sabe falar para o reclamante quanto ele tem direito numa quantificação, num dano moral que ele acha que sofreu, e o advogado da empresa também não tem como dizer para a empresa enquanto ela pode ser condenada em virtude daquele dano supostamente ocorrido. Qual é a saída para esse caso? Esse realmente é um tema extremamente controvertido, né? E quando ele resulta do contrato de trabalho, não há dúvida que é da competência da Justiça do Trabalho, né? Principalmente depois da emenda constitucional 45. Isso, sobretudo depois da emenda 45, né? E está previsto na Constituição, né, a indenização do dano moral. O grave e o difícil é quantificar esse dano moral. Porque o que é o dano moral? O dano moral é aquele sofrimento interior que o indivíduo sofreu, né? É aquela, digamos assim, está com a sua alma ferreteada, né? E deixa o indivíduo menor, ele mesmo se sente menor no contexto da sociedade, né? Porque ou fica doente, porque entra em depressão, ou porque sofreu um dano estético e poderá ser objeto de chacota de outros, né? Então é um sofrimento. Ou então não pode executar o serviço que ele vinha executando. Você já imaginou um sanfoneiro ou um violeiro, né, que perdeu os dedos? Então esse é um dano muito violento, né, para essa pessoa, porque paralelamente o que ele fazia, ele também era um sanfoneiro, ou um violeiro, né? Um músico, né? Um músico da noite, por exemplo. E ele não vai mais poder exercer essa profissão. Aí, se ficar provado que ele não contribuiu para isso, que ele não foi culpado, que quem foi culpado disso foi o seu empregador, é evidente que ele tem direito a uma indenização também por dano moral, né? Agora, há coisas, digamos assim, que são atribuídas como dano moral, de natureza leve, às vezes uma mera discussão entre um funcionário da empresa com uma certa graduação e um empregado, já ele vai para a justiça alegando que sofreu um abalo moral, que sofreu um dano moral. E aí, na quantificação disso, eu até acho que não deveria ser tabelado, né? Porque há coisas muito graves, como eu lhe mostrei agora nesse exemplo, ou então uma pessoa que sofreu um acidente e acabou morrendo e não teve culpa, culpa foi do seu empregador. Então o juiz precisa ter essa liberdade. Não, aqui eu não estou tabelado, eu preciso ver o que essa pessoa representava para a família, do ponto de vista econômico, o que ele representava do ponto de vista afetivo, qual é a dor que essa família está sofrendo, né, pela perda desse ente querido. Agora, o juiz, quando vai arbitrar o valor de dano moral, ele tem que usar, a meu juízo, dois princípios fundamentais, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não pode quem perdeu uma unha, por exemplo, ter a mesma indenização de quem perdeu os dedos. Ou então, sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo acidente, que envolveu vários empregados, um ganha um valor, aí cai na outra vara, a outra dá outro valor, valores diferentes, que às vezes oscilam aí de 10 a 200 ou 500 mil. Né? É isso que é grave. E por isso que eu digo que o Tribunal Superior do Trabalho deveria ter mais abertura para conhecer essa matéria, né? Não dizer que essa matéria toda se encaixa na súmula 126, que é matéria de fato, que não pode ser revolvida, porque se a moldura fática está estabelecida nos autos, né,
A partir dali é que você vai recorrer. Você não vai exigir que o tribunal revolva fatos e provas, que realmente não pode, mas vai partir daquela moldura fática. Então, essa visão do equilíbrio dos juízes, da proporcionalidade, da razoabilidade, é que eu acho muito importante. E como conscientizá-los disso? Eu acho que seminário como esses que vocês realizam, né, deveriam convidar mais juízes. Hoje tinha ali um desembargador, né? Certamente ele vai comentar o que se comentou ali com seus colegas. Convidar outros para palestrarem, né? Para estabelecer um debate, ter uma visão. Eu mesmo confessei para vocês que sobre algumas súmulas do TST, quando eu lá estava, eu não tinha visão sobre elas que tenho agora. Que estou como advogado, que vejo o sofrimento da parte, a angústia do dia a dia, a dificuldade de recorrer, né? Então, é isso que precisa uma dosagem mais adequada, né? Falando um pouquinho, voltando para a situação dos recursos, o senhor acha que o pré-questionamento nos embargos, ele seja um dos maiores remédios, é uma das maiores causas do atraso dos processos? Efetivamente atrasa, né? Nós não podemos desconhecer que existe também embargo de declaração, está falando de declaração, né? Protelatórios, né? Existe. Mas existem muitos que é para questionar a matéria mesmo. Até porque a súmula do TST exige, 297. Né? Agora o TST está dizendo o seguinte: se você questionou a matéria e o tribunal se nega a sanar o vício, ele dá por questionado, né? Para a parte não ser prejudicada. Eu acho que nesse ponto o tribunal andou muito bem, né? Porque dizer que não foi questionado, então, é admitir que você tinha que interpor outros embargos de declaração, né? E não, você interpõe uma vez, se houve omissão, né? E o problema todo é, o grande medo, como o senhor acabou de dizer, é ser negado. Normalmente, quando você entra com o embargo, se o embargo estiver correto, o juiz sana o vício. Agora vem a situação das multas. É muita multa. Multa por embargo procrastinatório. Agora tem a situação do dano social. Tem alguns juízes que já estão deferindo o dano social nos embargos protelatórios. Qual o seu posicionamento sobre a aplicação dessas multas e em todo tipo de embargo? Tem juiz, inclusive, já que em sentença já coloca, se houver um recurso de embargo protelatório, já avisa na sentença do que vai ocorrer se o recurso ele entender que não for útil. Aí, como eu lhe digo também, depende do equilíbrio do julgador. É por isso que eu aposto muito nas escolas da magistratura. Ela tem que conscientizar os juízes a ter equilíbrio, a serem ponderados, a julgar com um espírito de julgador mesmo, sopesando as coisas. Então, se o juiz vê que realmente são protelatórios embargos, multe. Mas se vê que houve omissão, ele tem que ter a humildade para acolher os embargos e sanar o vício. E o advogado também tem que ter essa diretriz muito clara na sua atuação, né? Não entrar com embargo de declaração quando não houver necessidade. Não houve omissão, não há vício no julgado, não entra com embargo de declaração. Só entra se for necessário. Se for necessário, ele está amparado pela lei. O TST, há menos de 6 meses, decidiu que em turmas superiores é necessário de um advogado para atuar. Se o processo chegar no TST, há uma necessidade do advogado e o jus postulante, nesse caso, ele não é aplicado. Qual o seu entendimento sobre o jus postulante? Olha, eu acho que, sinceramente, né, o processo do trabalho ele se tornou tão complexo ou mais complexo do que outros processos que tramitam em outros órgãos do Poder Judiciário. E, sobretudo agora, com a emenda 45, né, que alargou a competência, né, esse conflito intersindical
esse problema do dano moral que falamos há pouco, apenas para ficarmos em 2 exemplos, né? Problema de greve, né? Então a competência hoje está muito ampliada, né? Como é que você vai admitir o ius postulandi em situações como esta, né? Eu acho que isso deveria acabar, até porque são pouquíssimas as unidades da federação ainda que a gente vê alguma parcela de ius postulandi ainda. Sempre falam no Amazonas, falam dos confins do Amazonas ou dos confins de Belém do Pará. Só que, a título de informação, hoje nos confins do Amazonas já tem advogado. Já tem advogado, né? Então... Eu acho que não tem mais razão de ser, né? Hoje nós estamos com a sociedade ficou mais complexa, também o cidadão, de um modo geral, está mais consciente dos seus direitos, então está postulando mais, embora também tenha muitas postulações sem fundamento, né? Montadas, mas vamos dizer que isso não seja a intenção da maioria, né? Então, dentro dessa complexidade, não se justifica mais o ius postulandi, né? Agora que o senhor voltou para a advocacia, eu fiz essa pergunta para o doutor Rida, o advogado, ele é realmente o primeiro juiz da questão? É ele quem julga a causa primeiro antes de ajuizar o processo? O advogado tem essa missão, né? Porque vai o leigo lá e conta a situação dele, né? Olha, eu trabalhava neste ambiente, agora dizer se esse ambiente depois é perigoso ou insalubre é missão do advogado, né? Perguntar e questionar. Eu trabalhava junto com o fulano, mas eu ganhava menos. Aí é você que vai aferir se esta desigualdade se encaixa num pedido de equiparação salarial. E você que vai construir, não é verdade? Né? Arguição de inconstitucionalidade, como é que uma matéria que você é, de repente, recepcionada por uma norma, hoje, você sabe que na área tributária e na área de medicina e segurança do trabalho se está legislando muito através de portarias, resoluções, que às vezes dão uma extensão que a lei não dá. É um texto normativo, mas é inconstitucional, né? Agora, como é que o leigo vai poder examinar isso aí, né? Realmente é bem difícil. Bem difícil. Doutor Indalécio, foi um prazer de ter aqui no nosso programa e daqui a pouquinho eu estou de volta. O prazer foi meu, muito obrigado.